Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Instrução dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Portanto, todos nós temos que procurar desenvolver o sentimento de fé, mas também o que é essa fé que nós devemos desenvolver? Com esperança e fazendo a caridade. Porque nós devemos desenvolver virtudes, e essas virtudes nos conduzem a Deus. Esse é o sentimento que deve irmanarmos, esse é o sentimento que deve fazer com que procuremos desenvolver o nosso caminho, buscar abrir nossos corações, nossos sentimentos para nos melhorarmos, para estarmos cada vez mais dispostos a construir um mundo melhor, cada vez mais dispostos a fazermos-nos melhores para o mundo. E a divina misericórdia traz sempre para nós essa oportunidade e fazer, então, com que tenhamos meios de entender as regras que a justiça divina coloca para nós e, com isso, podermos ser mais caridosos, mais amigos, mais fraternos. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam, com esta, uma tríade inseparável. Fé, esperança e caridade. A tríade que nós temos que carregar sempre conosco. Lógico, quem tem fé, tem esperança, visualiza um futuro melhor, tem as perspectivas de uma vida melhor. E quem faz a caridade certamente recebe da bondade divina as oportunidades de ser melhor, de fazer o melhor e de construir o melhor. Portanto, devemos estar sempre atentos para estarmos edificando as nossas possibilidades de fazer o bem, de trabalhar no bem, de construir o bem. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Desenvolver esse sentimento tão sublime que nos leva a outros tão maravilhosos. Fé, caridade, esperança, amor. Reconhecimento da bondade divina, reconhecimento das nossas necessidades evolutivas, reconhecimento de nossas possibilidades de fazermos o melhor, de edificarmos o bem e de procurarmos construir a paz, a harmonia e a verdadeira fraternidade em nossos corações. Esse sentimento que nos dá a base para nos tornarmos melhores, a base para nos tornarmos seres mais perfeitos. E assim, nós estaremos sempre construindo um nosso mundo íntimo melhor. Estaremos sempre construindo um mundo cada vez mais adaptado às nossas necessidades de realizações superiores. E assim, meus irmãos, trabalhando o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de fé, esperança e caridade, nós vamos tomando nossas ações no dia a dia, fazendo o bem, fazendo o melhor possível, procurando interagir da melhor forma com os nossos companheiros de jornada, para que assim nós tenhamos condições de fazermos-nos melhores e de produzirmos mais obras de luz, obras do bem. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que esta base seja forte e durável. Portanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? É outra situação que nós precisamos procurar entender. Todos aqueles instintos nobres que nós temos, todos aqueles bons sentimentos, todas aquelas boas vontades de fazer o bem, a fé vai despertar em nós. E à medida que a fé desperta esses sentimentos em nós, nós devemos então procurar fazer com que nós nos tornemos melhores, nos tornemos mais caridosos, nos tornemos mais participativos nas obras do bem. Se elas nos levam para esse impulsionar do bem, então nós precisamos entender que ela constitui a base da nossa regeneração espiritual. E por isso é necessário que a gente tenha uma base forte, durável, e, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar,
que será do edifício que sobre ela construídes? Se a fé fracassar, se a fé for abalada por algum terremoto íntimo, como nós construiremos os nossos melhores a obra das nossas melhores edificações, se a base dos nossos melhores sentimentos está sofrendo fraturas? É importante que nós tenhamos uma fé raciocinada, uma fé cônscia das responsabilidades de cada dia e uma fé que faça com que nós nos tornemos realmente melhores, nos tornemos mais participativos nas obras da criação divina. Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. Portanto, nós temos que ter um edifício. A construção das nossas obras é, na realidade, um edifício que nós estamos montando para a nossa existência. Mas ele tem que estar alicerçado na fé. Nós temos que ter fé em Deus. Temos que acreditar no poder de Deus para que nós façamos da melhor forma possível o nosso trabalho edificante. Então, trabalhando desta forma, sem sofismas e zombarias, nós vamos vencendo as incredulidades que aparecem pelo caminho, apesar dos sofismas e das zombarias, mas a gente trabalhando consciente da nossa responsabilidade, com seriedade, com paciência e paz. Que é paciência, a ciência da paz, né? Então nós vamos construir essa paz íntima, sempre cativando o sentimento de amor aos nossos semelhantes, para que a gente esteja, então, em condições de fazermos sempre o melhor. Porque a fé, ela vai sempre afrontar o ridículo. A fé verdadeira, a fé pura, vai sempre enfrentar os ridículos dos homens. Aquela parte vulgar, onde as pessoas sempre acham que tem um poder a mais, que tem uma situação melhor, mas na realidade não tem condições de se amarem a si mesmo. E quem não se ama a si mesmo, como vai edificar o bem por onde passar? Como vai trabalhar o íntimo, o seu próprio sentimento? Trabalhemos, pois, para a realização do bem. Trabalhemos, pois, para a edificação do amor e da paz em nosso coração. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incurtirdes nos homens. E aqui, nós temos que lembrar aquelas situações que nós colocamos anteriormente. Todos nós precisamos de sal, comemos, e até exigimos o sal naturalmente, mas ninguém sabe por quê, exceto que ele seja um técnico da área de saúde. Mas todos querem o sal. Da mesma forma, todos querem saber como é após a morte. Temem a morte, querem continuar vivendo aqui. Temem as consequências de seus atos perante Deus, mas nem sempre procuram agir de forma digna perante as leis divinas. Então, a fé sincera é aquela que é empolgante e contagia, porque ela nos mostra a necessidade de sermos bons, de seguirmos as leis divinas e de procurarmos sempre fazer o melhor, para que o melhor esteja sempre ao nosso alcance, esteja sempre ao nosso lado. Mas, principalmente, que tenhamos condições de procurar entender a necessidade de trabalharmos intimamente, racionalmente, para usarmos palavras que realmente edifiquem o bem. Mostra-nos a condição de reforma íntima que já estamos estabelecendo em nós. E com isso, nós vamos convencer as pessoas a se tornarem boas, a desenvolverem sua fé, a desenvolverem seu amor. Tenhamos fé. Fé numa manhã de luz, numa manhã de bênçãos, numa manhã de realizações superiores. Tenhamos fé nas realizações sublimes do amor, para que ele venha envolver todos os seres humanos, para que todos possam viver em paz, em harmonia e em serenidade, respeitando-nos uns aos outros, respeitando o direito uns dos outros. E aí ele fala, pegai pelo exemplo da vossa fé, para encurtirdes nos homens. Fé, esperança, fraternidade e principalmente o Evangelho de Jesus estabelecendo em nossos corações. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor. Edifiquemos o melhor. Procuremos construir o melhor em nosso caminho, em nossa vida. Mas tenhamos fé de que sempre o melhor virá para nós.
Sempre o melhor irá te acompanhar e irá envolver sua vida. Sempre o melhor irá impulsionar a sua existência para as realizações do bem. E que seja sempre feita segundo a vontade do Pai, e o Pai sempre quer o melhor para seus filhos, e que seus filhos tenham sabedoria e prudência para caminharem com segurança, com responsabilidade, para que o mundo seja sempre uma condição de aperfeiçoamento para nós todos. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes mostrardes o merecimento da fé, ou os requisitos da fé. Quanto mais fizermos o bem, quanto mais trabalharmos na edificação do bem, mais as pessoas verão que nós estamos fazendo alguma coisa de útil. E se estamos fazendo alguma coisa de útil, merecemos respeito. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe na criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Diante das situações que muitas das vezes nos batem à porta, muitas das vezes adversas e complexas, nós precisamos então começar a entender, a refletir sobre como nós estamos agindo, de que forma nós estamos fazendo, para podermos ter condições de buscar intimamente fazermos o melhor possível pelo nosso restabelecimento, pelo nosso aprimoramento e principalmente para sermos realmente melhores do que somos. A vida sempre nos traz oportunidade de fazermos as devidas reflexões. Sempre nos traz as oportunidades de fazermos buscarmos as devidas orientações. E quando você faz reflexão e busca orientação, logicamente você muda o seu caminho. E se você está bem orientado por uma religião boa, você vai seguir os caminhos do bem, você vai seguir os caminhos da luz. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo, de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Então aquela fé que não pode se sustentar é complicado. Mas tem pessoas que creem daquela forma. Respeitemos, por exemplo, que os corpos irão ressuscitar no dia do juízo final. Se a gente for levar o pé da letra, nós vamos achar que muitos corpos vão sair da sepultura, mesmo tendo virado pó, vão se juntar aquele pó, formar um novo corpo e sair andando. Mas para isso o espírito ia ficar ali passando dentro daquela catacumba, respirando aquele cheiro nauseabundo. Ou muitas catacumbas já sucumbiram, o local já foi removido, já construíram casas em cima, outros construiu-se pastos. Então, nós temos que ter um pouco mais de racionalidade para entendermos que a ressurreição é o despertar do espírito para uma nova realidade, para a realidade espiritual. Nesse momento, muitas das vezes, devido ao choque de consciência que ele toma, ele tem que passar pelo processo da reencarnação. É necessário, pois, compreendermos que a reencarnação é o princípio estabelecido por Deus para a regeneração do espírito, para que o espírito possa passar pelas provas e expiações necessárias ao seu processo de aperfeiçoamento e de purificação. Portanto, estejamos atentos, estejamos vigilantes, para que trabalhemos pelo melhor, para que edifiquemos o melhor e também, logicamente, que procuremos realizar o melhor. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os vossos conselhos, mas compenetrados do um que vos apontamos e do meio que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Trabalhando, pois, meus irmãos, com confiança, com determinação para as realizações do amor, trabalhando, pois, para a construção de um mundo melhor, dentro daquilo que os Espíritos trazem para nós, que não trazem nada diferente do que Jesus ensinou. Pelo contrário, como vocês estão vendo, vai ampliando os conceitos daquilo que Jesus trouxe para nós.
de um pequeno versículo, trouxe aí vários capítulos, nos mostrando a oportunidade, a importância de sabermos fazer o bem, de treinarmos, realizar o bem, para que a edificação do amor e da paz esteja sempre presente, conduzindo-nos por um caminho seguro que nos leva ao Pai, verdadeiramente, para um retorno feliz ao plano espiritual. Vigiemos e oremos, para que não venhamos a cair em tentação. Tomemos, pois, as nossas ações, as nossas decisões melhores. Tomemos, pois, meus irmãos, as melhores atitudes diante das adversidades, diante de tudo que a vida nos oferece, para que possamos, com fé, resignação e esperança, conseguirmos fazer o melhor, para que o melhor nos envolva, para que o melhor faça com que estejamos em paz conosco mesmo. E rogamos a Jesus todas as bênçãos da fé, da esperança e da fraternidade, para que possamos ser úteis na edificação do bem, na edificação do amor, e esse bem e esse amor seja sempre presente em nossas caminhadas, impulsionando-nos para as grandes realizações que a vida nos oferece, como oportunidade divina e divinamente brilhante para nos conduzirmos ao regaço de nosso Pai. Muita paz, muita luz e que as bênçãos de Jesus estejam sempre presentes em nossa caminhada.